De fato há essa acusação, né, de que a nossa teologia faz um Deus cruel. Veja, a gente está seguindo a Bíblia. A Bíblia mostra um Deus que se ira contra o pecado. A Bíblia mostra um Deus que, aliás, se ira todos os dias contra os nossos pecados. É que a percepção humana de amor de Deus é que, se Deus me ama, Ele tem que me dar tudo o que eu preciso e Ele não tem que interferir na minha vida. É a agenda do homem colocando Deus dentro dessa agenda. Quando você percebe que Deus é Deus, aí a agenda vira. Opa, é o que Deus requer da minha vida. Não é um Deus que me faça sentir confortável. Porque o que as pessoas do mundo estão dizendo é o seguinte: esse Deus é injusto. E elas estão quebrando a lei de Deus todos os dias. Elas fazem uma figura, como diria Packer, de um Deus Papai Noel. Um Deus que é amor e que tem que me abençoar, e tem que fazer tudo o que eu quero, tem que me abençoar a minha vida. E mesmo eu quebrando a lei de Deus todos os dias com os meus pecados, quebrando a sua santidade, Ele é obrigado a me abençoar. Isso não é o Deus bíblico, né? O Deus bíblico é aquele que se aproxima daqueles que se aproximam dEle. É aquele que ama aqueles que fazem a sua vontade, os seus mandamentos. Agora, um Deus mais cruel seria, vamos sair da nossa concepção bíblica de um Deus que salva alguns e condena os outros. Vamos pensar que tá bom, o pessoal do livre-arbítrio está errado. Vamos supor que Deus não tivesse nada a ver com predestinação, que Deus deixasse as pessoas escolherem se querem Deus ou se não querem Deus. Vamos criar um universo imaginário assim, em que Deus não elegeu ninguém, não predestinou ninguém. Esse Deus seria cruel, porque Ele estaria vendo pessoas escolherem o inferno e não faria nada. Perceberam? De novo, cria um Deus imaginário aí, que não predestina ninguém para salvação nem para perdição. Ele deixa as pessoas seguirem o seu livre-arbítrio. Por que esse Deus seria mais cruel? Porque Ele olharia as pessoas escolhendo o inferno e não faria nada para salvá-las. Ele respeitaria a decisão errada da pessoa. Que pai seria esse que, vendo o filho caminhando para o desfiladeiro, não interferiria, até contra a sua vontade, para salvá-lo? Que pai seria esse? Então o Deus cruel é o Deus arminiano, é o Deus que respeita a decisão da pessoa escolher o inferno e não faz nada para salvá-la. Perceberam? Pegaram? O Deus bíblico é o Deus que de antemão resolveu salvar alguns e condenar outros, e a condenação veio pelo pecado, veio pelas suas próprias culpas. Deus não é injusto em mandar pessoas para o inferno. A questão que ainda escapa aos nossos sentidos, e não sei se nem na glória nós entenderemos, mas aceitamos porque Deus é soberano, é porque Deus salva alguns e não salva outros, né? Por quê? Porque as nossas emoções, irmãos, são contaminadas pelo pecado. Às vezes a gente tem essa tendência de falar assim: não, se eu fosse Deus eu salvava todo mundo, eu sou bonzinho. A gente tem a tendência de achar que é mais bom que Deus. Se fosse eu, pastor, eu salvava todo mundo. Para que inferno? Vamos dar o céu para todo mundo. Mas há momentos de ira sua que você quer mandar todo mundo para o inferno, não é? Então, as nossas emoções não são confiáveis, tá? Se dependesse de nós, num dia estava todo mundo salvo, no outro dia estava todo mundo perdido. Confiemos em Deus, nesses assuntos que a nossa mente não alcança, confiemos em Deus. Não queiramos ser mais bondosos do que Deus, Ele é bondoso e Ele é justo, né? Algumas objeções à doutrina da predestinação. A primeira objeção: a doutrina da predestinação anula a vontade do homem. Se Deus já escolheu, eu não tenho escolha. É uma objeção. Em muitas áreas da vida não temos escolha. Dia do nascimento, nascer ou não, pais, cor, estatura. Você escolheu alguma coisa dessas? Aliás, eu li na internet essa semana que um maluco aí de um outro país, alguém viu essa notícia? Ia processar os pais porque os pais não o consultaram. Você viu, Daiane? Ia processar os pais porque os pais não consultaram para ele nascer. Ele queria ser consultado como, gente? É um mundo maluco, né? Mas então, muitas coisas você não tem escolha, e você simplesmente, né, aceita.
Há coisas que podemos escolher e o fazemos de acordo com nossas inclinações, uma roupa, uma cor, a gente tem nossas predileções. Adão tinha vontade livre, Adão tinha livre-arbítrio, podia pecar ou não, pois era santo, ele tinha liberdade de escolha. Mas e nós? Será que a nossa escolha também é livre? Será que nós temos livre vontade? De forma nenhuma. Os textos bíblicos ali, a gente não vai ter tempo, mas eles mostram que a nossa vontade é sempre para o que não é bom. A ideia geral é a seguinte: antes do pecado, Adão, ele não tinha nenhuma força puxando ele para o mal. A sua vontade era livre. Se você substituir a palavra arbítrio por vontade, fica mais fácil, tá? Ele tinha livre vontade, a sua vontade era livre. Depois da entrada do pecado, cada pessoa que nasce, já nasce sem essa vontade livre. A sua vontade, como diria Lutero, é escrava. É por isso que uma criança, bebezinho, já sabe fazer birra, já sabe, quando começa a falar, mentir. Quem colocou o pecado nessa criança? Os pais não ensinaram. É porque nós nascemos já em pecado. Então a nossa vontade, ela está corrompida, ela é sempre puxada para fazer o errado. Nós não temos mais uma vontade livre, a nossa vontade foi corrompida, tá? É o que os textos nos mostram, depois vocês leiam com calma, mas os textos vão mostrar isso, que é, por exemplo, Paulo dizendo: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, e aí ele mostra que Cristo é quem muda a nossa vontade, mas a nossa vontade, ela tende ao mal.